Oi, mais uma vez, então estamos aqui agora sim com a segunda live. Essa segunda live tem o título Relação Professor-Aluno, né? Essa relação parece muito fácil de ser compreendida, parece algo muito simples, mas ela veio sofrendo alterações também ao longo do tempo e hoje em dia a gente tem um olhar um pouco maior sobre essa relação e nós vamos abordar algumas coisas bem importantes sobre isso, que é válido a gente parar e prestar atenção, tá? Também gostaria de dizer que esse projeto ele foi aprovado pelo edital #SC Cultura em Sua Casa, tem o apoio do governo do estado de Santa Catarina, Fundação Catarinense de Cultura, tá? E é uma honra poder participar disso, poder contribuir com alguma coisa na sociedade. Essas lives todas ficarão salvas lá no meu canal no YouTube. Eu vou deixar também salvo aqui no Insta da Muvarte, mas lá ele vai estar um pouquinho editado, então não vai ter essas entradas e saídas, né? Vai estar um pouquinho melhor. E assim, eu convidei para as primeiras lives 3 profissionais da dança para discutir alguns assuntos bem importantes. E agora, para essa live, eu chamei uma psicóloga, que é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é minha colega, minha aluna. Ela é uma pessoa que eu acompanho o trabalho. E assim, muita coisa boa a gente conseguiu tirar disso, desde os estudos, né, para a preparação da live, para a preparação do projeto. E eu acho que só tem a crescer e, assim, a ideia é justamente trazer informação, contribuir com o trabalho de profissionais da dança, mas também de pessoas que trabalham com psicologia, pessoas que trabalham com educação, para a informação dos pais, informação dos dançarinos, dos bailarinos também, não necessariamente só para quem faz aula de dança, né? Num contexto em geral, porque tudo isso que a gente está falando é uma base, né? É uma base muito importante. E se a gente não tem uma base forte, uma base consistente, lá depois vai ficando cada vez mais difícil para você atingir outros objetivos, né? Então, falando agora da relação professor-aluno, a gente sabe que dentro de uma sala de aula, seja de educação ou da dança mesmo, né? A gente está o tempo inteiro lidando com situações imprevisíveis, né? A gente não consegue, a gente pode planejar a aula o máximo que nós pudermos, mas sempre vai ter algo que vai dar errado, ou que vai sair do controle, ou que um imprevisto, algo vai acontecer. E o professor, ele é aquela pessoa responsável em organizar tudo, em deixar as coisas fluírem de uma forma mais branda, mais calma possível, né? Então a figura do professor não é só transmitir o conhecimento ou trazer conhecimento, trazer perguntas, enfim. Ela também, a figura do professor também está ali para mediar algumas situações, interferir em algumas situações, e a gente precisa ter noção de como fazer isso da melhor forma possível, sem pensar somente num objetivo meu individual, mas pensar no melhor do coletivo, né? Então, assim, falando bem específico da dança, a gente sabe que na dança a gente tem que transmitir habilidades físicas, né? A gente vai fazer de tudo para o nosso aluno conseguir ser mais ágil, conseguir ter coordenação motora, conseguir ser flexível, conseguir realizar um certo movimento, uma sequência de movimentos. Né? A dança tem muito a ver com isso, habilidades físicas. Mas nós não podemos simplesmente pensar nisso, porque o físico vai funcionar muito melhor se a gente conseguir transmitir isso de uma maneira onde a pessoa se divirta, onde a pessoa consiga encontrar prazer naquilo, onde a pessoa consiga se sentir feliz naquele ambiente. E aí entra um quesito muito importante dentro do esporte, dentro da dança e dentro da educação, que é a motivação, né? A motivação foi o tema do meu TCC lá de licenciatura da Educação Física. A minha prof, orientadora, foi a Elizabeth Bareta. Nós estudamos muito sobre isso. E assim, a motivação, ela precisa estar dentro de qualquer atividade que você vai fazer, né? Seja uma motivação extrínseca, algo de fora, ou intrínseca. Mas funciona muito mais quando é algo de dentro, né? É algo que a pessoa sente vontade daquilo. Mas por que ela sente vontade daquilo? Porque aquilo traz uma sensação boa, porque aquilo é algo que
ela se identifica com as pessoas que estão lá, então ela cria vínculos de amizade, ou então ela gosta de estar lá porque aquilo dá um status para ela, pode ser porque ela dá um status de tipo de, eu sou importante, sabe? Participar de um grupo de dança que vai apresentar talvez dê esse status para a pessoa, né? Eu vou fazer uma apresentação, isso é importante. Então, a gente precisa encontrar as motivações dos nossos alunos, alimentar isso, né? Para que eles se sintam capazes, eles se sintam empoderados e se sintam motivados, exatamente isso, essa vontade de fazer aquilo. Porque se as nossas aulas são fechadas, né? O único que fala é o professor, o único que age é o professor, a criança, o adulto, o adolescente entra lá dentro, só o professor fala, os outros entram mudos, saem calados, não opinam, não tem vez, né? É possível que eles percam essa motivação, é possível que eles entrem lá e eles não percebam mais, não vejam mais sentido naquilo, né? Então isso vai ser frustrante para a pessoa que talvez gostava muito de dançar e de repente vê que não tem mais identificação com aquilo, né? E é bem importante que você consiga identificar aquilo que motiva o teu aluno, né? Falando de uma dança mais divertida, uma dança mais informal, por exemplo, as aulas de dança mix que eu dou para as minhas alunas, eu percebo que o que motiva elas é o exercício físico em si, é o momento de estar junto, às vezes é muito mais estar junto com as outras do que a atividade de dança em si, porque quando elas estão na aula de dança, elas conversam, elas contam fofoca, elas dão risada, aí elas tiram foto, aí elas filmam. Então, esse momento de comunhão ali, de vivência junto, às vezes é mais motivador do que a própria dança, mas isso elas têm dentro da dança e elas se identificam com quem está lá por algum motivo, então elas participam, né? Também acontece nas aulas de criança, né? Às vezes a criança nem quer muito fazer aula de dança, mas a mãe, o pai coloca, né? Então eles começam a fazer aula de dança e lá dentro eles se identificam porque eles percebem que eles descobrem habilidades que eles não tinham. Começam a conseguir ficar equilibrado no pé só, começam a conseguir fazer estrelinha, começam a conseguir fazer o espacato, aí vê que dança e é legal, se diverte, dá risada. E aquelas sensações de capacidade, de conseguir se satisfazer, né, pessoalmente, começa a fazer aquela criança voltar nas aulas de dança e querer ficar, né, fazendo aula. Essas motivações, né, elas precisam vir de encontro com as necessidades básicas do ser humano. Essas necessidades básicas têm uma pirâmide de Maslow que elas precisam ser preenchidas. Então a pessoa precisa se sentir com autoestima, isso todo mundo procura se sentir bem consigo mesmo e também que os outros gostem da figura dela ou dela como pessoa, né? Enfim, a gente busca isso nas nossas relações. A gente busca também confiança, né? Confiança no outro, se sentir num lugar seguro, se sentir acolhido naquele lugar. Então, se o lugar é um lugar que é muito hostil, que tem muito ataque, que tem muita confusão, muita briga, é possível que as pessoas percam a motivação, porque ninguém quer ficar num lugar assim. É algo interno nosso, a gente não se sente bem num lugar assim. A gente também procura coisas que nos façam nos sentir capazes, né? Aquela palavra que eu já usei antes, mas é justamente isso, a sensação de capacidade, de poder. Então, quando a gente consegue realizar isso, que a gente vê que nós conseguimos fazer esse tipo de atividade, seja ela qual for, a gente quer voltar, né? Então, são algumas das situações em que a gente percebe que a motivação ela vem muito mais de dentro do que de fora. Eu posso oferecer salário para os meus bailarinos, por exemplo, e eles não encontrar mais sentido em vir nas aulas de dança, mesmo eu oferecendo salário, porque eles não se sentem bem no lugar, eles não se sentem queridos, eles não se sentem prestigiados, eles não se sentem acolhidos. E aí não adianta, mesmo eu dando dinheiro, né, oferecendo dinheiro, o dinheiro às vezes não é o suficiente para motivar a pessoa, ela precisa de mais, né? Então, esses foram alguns exemplos, né? Mas só para vocês entenderem a importância da motivação dentro da relação professor-aluno. O professor também tem que estar motivado, né? Não adianta um professor ter todo o conhecimento do mundo, mas ele chega sempre sem vontade para dar aula, ele está cansado, ele não vê muito futuro naquilo, não acredita nos alunos, acha que os alunos não são capazes, não são bons o suficiente. Isso vai transmitir para os alunos também. Então, lá dentro da sala de aula, seja de aula de dança ou de educação,
Se um professor não está motivado, é bem difícil que o aluno esteja motivado, né? Então a gente só consegue encontrar essa motivação quando ela vai e volta, né, entre o prof e o aluno, não somente de um para o outro. Óbvio, nós somos seres humanos, é possível que a gente erre às vezes, que a gente tente fazer algo e não vai dar certo, que a gente tente motivar alguém e não consiga, mas tem coisas que foge um pouquinho do nosso alcance, né? Mas aquilo que está ao nosso alcance a gente tenta fazer. Então, o que eu falo como prof é de trazer sempre essa motivação, de tentar encontrar no outro aquilo que faz ele se sentir bem. Se o legal da aula de dança é o momento de descontração, onde cada um dança de um jeito livre, vamos fazer isso mais vezes, porque tu tá vendo que isso motiva teus alunos. Ou é o momento da foto, porque daí vai postar e daí as pessoas gostam. Então vamos fazer a foto mais vezes, vamos filmar e vamos postar no vídeo mais vezes, postar um vídeo, né? Sei lá, vamos procurar formas de motivar essas crianças e esses adolescentes, esses adultos, para que eles se encontrem na aula e principalmente criar um ambiente feliz, né? Um ambiente acolhedor, justamente o nome do nosso projeto, né? Dança um lugar acolhedor, porque nós precisamos ter esse lugar assim para receber esses alunos, né? Se for um lugar que só exclui ou que é muito rígido, provavelmente o número de alunos vai ser bem reduzido. E não só pensando economicamente para o professor de dança, né? Não vai ser produtivo, porque o número reduzido é menos mensalidades, mas pensando também em sociedade, do quanto você pode contribuir com as suas aulas, né? Sendo com a dança educativa, sendo como uma forma de arte, é melhor que você consiga atingir isso cada vez mais, né? Para mais pessoas. Então, ao invés de excluir e ser hostil e trazer conflitos, vamos abraçar e fazer isso ser maior e melhor, né? Eu acho que de introdução é mais ou menos isso. Eu já vou chamar a Lu aqui. Não sei, acho que ela já tá aqui. Isso. Psicóloga, ela vai se apresentar de novo, né? Porque algumas pessoas podem ter perdido a live de antes e não viu. Mas ela vai contribuir um pouquinho sobre toda essa relação do professor e aluno, tá? Antes a live estava travando um pouquinho na live anterior. Pode ser a minha conexão, pode ser a da Lu, eu não sei. Mas a gente vai manter aqui firme e forte, né, Lu? Pelo menos antes Isso aí. a imagem travou, mas a gente conseguiu continuar. Vai lá, Lu. Uhum. Se apresenta. Então, meu nome é Luciane, sou psicóloga, sou aluna da Di, não largo você por nada. Justamente, né, de como tu falou, assim, não é o exercício, só o exercício pelo exercício, mas é tudo que se cria ao redor do exercício, né? Então, o ambiente da dança, do esporte, ele é tudo de bom, mas ele precisa ter esse manejo aí. E quem que é o líder? Né? É o treinador, é o professor. Então, ele também tem que estar preparado, né, preparado para isso. E aí, tudo que a gente está conversando hoje já vale como uma orientação para os professores, né? No sentido de como falar com os alunos, de como manejar aí algumas situações, da observação, caso tenha aí algum indício, né, de transtorno alimentar, como a gente estava falando antes. Então, tudo isso já vale também como esse treinamento e podendo sim ser desenvolvido nas escolas, né? De repente, projetos aí desde cedo, assim, para estruturar o esporte, a dança, enfim, né? De uma maneira muito boa. Sim. Eu acho que vai ter tudo a ver, né? A gente falou um pouco antes na live anterior da relação do prof e do aluno, como é importante ter um cuidado, né, dentro dessa relação, Uhum, mas infelizmente a gente vai ter que repetir um pouco porque uma coisa envolve a outra, né? E daí uhum, a gente sai um uhum, pouquinho dos padrões de beleza, mas fala no geral, né? Porque a gente sabe que uhum, existem várias formas erradas, digamos assim, de lidar com certas situações que podem ser consideradas até crime, né? uhum, Assédio, enfim, abuso, né? Então, é um uhum, assunto delicado, é um assunto forte, mas que tem que ser falado, porque quanto mais a gente fala, mais a gente informa, mais as pessoas uhum, conseguem identificar isso e a gente consegue eliminar isso, né? Ou pelo menos tomar uma atitude. uhum, Porque tanta uhum, coisa já aconteceu que a gente viu, tanto no mundo do esporte quanto da arte, que vem à tona anos depois, né?
E é uma cultura acontecendo isso, vidas passando ali, sendo influenciadas, né? E daí só lá depois de 10, 20, 30 anos é que vem à tona e se conversa sobre. Uhum. Vamos começar já, de repente, tomar essa iniciativa de falar sobre isso e influenciar as pessoas a refletirem e a verem, repensarem alguns hábitos também, né? Para tentar evitar ao máximo que isso aconteça perto da gente, né? Uhum, uhum. Como tu falou, acho que as pessoas têm que estar abertas, né, a buscar informação, porque sem informação, né, às vezes, o normal é assim, né, é normal eu tratar as pessoas assim e daqui um pouco, não pode ser assim, né, É, e muitas vezes quando tem alguma notícia, enfim, alguma informação de que aconteceu uma agressão por parte do professor ou uma violência verbal por parte do professor, é um susto. Só que antes de ser professor, é uma pessoa. E essa pessoa também tem aí toda a sua história de vida, como ela se comunica, qual é a postura dela, né? Então, a gente vai falar da importância dessa relação do professor com o aluno, né? Pode ser colocado aí no geral, mas aqui a gente está falando mais da dança em si, mas cabe a todos os contextos, né, Edi? é verdade. É difícil lidar com pessoas, né? A gente sabe que, Uhum, assim, com certeza eu já cometi vários erros lidando com pessoas, mas a gente vai no erro tentando acertar, né? Uma ideia de não, uhum, justamente tentar buscar o melhor e não repetir mais o erro, né? Então, óbvio que uhum, a gente não vai ser perfeito, mas tentar uhum, amenizar, né? E tentar solucionar esses problemas, principalmente de convivência e conflitos que podem acontecer ali dentro da aula de dança, enfim, né? Que é o principal objetivo aqui. uhum, Então, eu tenho aqui uma frase que eu não sei se o nome dele é Price ou se é Price, porque é com Price, mas enfim. Ele escreveu assim, ó, diz que precisa, ele diz que a relação do professor e aluno precisa de equilíbrio em sala, deve estar aberta ao diálogo, que incentiva seus alunos a desenvolverem sua capacidade intelectual, buscando qualidade e autenticidade, respeitando a privacidade dos mesmos. Então, olha quanta coisa, né? A gente precisa incentivar o aluno, em primeiro lugar, né? uhum, Mas a gente também precisa uhum, desenvolver as capacidades dele, buscando que ele tenha autenticidade. Então, não é porque eu faço do meu jeito uhum, que ele tem que ser igual a mim, né? E ele uhum, precisa, e eu também preciso respeitar a privacidade dele, porque às vezes tem certas coisas que ele não quer. E aí tudo uhum, bem, né? Eu vou ter que permitir isso, né? Tem que fugir um pouco do que uhum, eu quero. uhum. E aí é todo um planejamento, né? Não é só simplesmente você organizar a tua aula, é você levar em consideração todos esses aspectos, que tu está lidando com pessoas diferentes, o que motiva um pode desmotivar o outro, né? O que É, pode ser legal para um pode não ser legal para o outro. Ainda mais, vamos pegar no questão na questão do esporte, né? Quantas coisas diferentes que podem ser trabalhadas. Então, às vezes, o aluno gosta desse exercício, mas o outro não gosta. E aí, você está num grupo, né? Como é que vai lidar com tudo isso? Né? Então, vai além, assim, o professor ele tem que compreender essa relação social, né? A questão de diferenças, né, feminino e masculino, no sentido, às vezes, de gostos, o que cada um gosta, não gosta. E aí acaba vindo também alguns preconceitos da dança, né? Isso eu não vou fazer porque é de menina, isso não vou fazer, né? Isso tudo em função de toda a nossa cultura, aí, historicamente falando, e também interfere, né? sim. Então tem que ter todo um manejo aí para desenvolver a sensibilidade, o respeito com as crianças, com os adolescentes, né? Enfim, bastante coisa. Assim, como prof, eu vejo que a gente planeja uma aula pensando muito no que a gente quer desenvolver no aluno, né? Por exemplo, essa Uhum, aula eu vou trabalhar mais flexibilidade, então eu vou usar esse exercício e tal. Só que lá dentro da aula, quando a aula começa, às vezes você vê que uma pessoa não gosta de fazer exercício de flexibilidade, porque dói, né? Daí tem que ficar dói, forçando, e a pessoa não quer fazer, né? Não dói. dói, dói. Ela não quer fazer, e daí como é que você vai dizer para ela, então não faça, e vira as costas? Né? Uhum, Não, você não vai fazer isso. Você vai ter que dar um uhum, jeito dela fazer algo similar, talvez que
já seja um pouco mais confortável, talvez ela não quer forçar a flexibilidade dela, ou então vai ter que dar uma forma dela fazer isso que ela se divirta, né? Que tem como a gente criar jogos, né? Como a gente criar desafios. E aí a Uhum. pessoa pode, talvez, começar a fazer o exercício sem nem perceber, né? Mas Uhum. é difícil, não é uma coisa fácil. E aí talvez que entra um pouco isso de é mais fácil a gente só excluir, dizer, ah, você não gosta da minha aula, então não venha mais, né? É mais Uhum. fácil fazer Uhum. isso, você tentar adequar a aula para todo mundo, né? E é claro que Uhum. vai ter profissional que às vezes alguma pessoa vai lá e não se identifica e não vem mais, mas se a pessoa mantém Uhum. ali, vamos tentar abraçar a maioria das pessoas, né? E fazer algo que motive elas. Uhum. Eu acho assim, existe também um Fórum Econômico Mundial, onde eles dizem as habilidades que vão ser para os próximos trabalhos, assim, as 3 principais, as 10 principais habilidades para os próximos empregos, né? O que o mercado de trabalho vai Uhum. querer? O último Fórum Mundial que eles fizeram, eu pesquisei isso, tinha criatividade junto, né? Olha, tem para 2020, tem capacidade de solucionar problemas, pensamento crítico, criatividade, gestão de pessoas, inteligência emocional e vão aí várias habilidades, né? Então, saindo um pouquinho da dança agora, se você quer formar pessoas que estão prontas para o trabalho, digamos assim, então a gente precisa dessas habilidades, né? Desenvolver isso nelas, como? Dentro da escola, dentro Uhum. das aulas extras, enfim, né? Vindo para a dança agora. Na dança, a gente pode desenvolver essas habilidades sempre, né? A criatividade principalmente. Total. E todas as Uhum. artes, né? Uhum. Inclusive a dança, dá para Uhum. desenvolver. Então, se você trabalha o desenvolvimento da criatividade, não pode ser um professor autoritário, né? Um professor autoritário para autoridade tem diferença, né? Mas se é um professor que se Uhum. fecha muito e é tudo do meu jeito e só do meu jeito, ele não vai estar trabalhando a criatividade do seu aluno, né? E isso serve Uhum. lá na educação básica e serve na dança também. Então, nós Uhum. pensando a nível nacional, a nível social, assim, a gente não quer desenvolver só uma pessoa que vai ser boa só naquela apresentação, né? Ela vai ser boa num contexto maior. Então, vamos dar Uhum. liberdade para ela desenvolver tanto a inteligência emocional, né, a criatividade, capacidade de solucionar Uhum. problemas. Agora é Uhum. contigo. Uhum. E olha, e falando nisso, né? Olha, a dança em si, o esporte, né? Mas a dança em si, ela estimula muito criatividade, lidar com o estresse, né? Do dia a dia, nervosismo, ansiedade, porque libera aí todos os hormônios, né? Produção de endorfina, dopamina, serotonina, Uhum. socialização, concentração. Então é um monte de coisa que tu pode sim, né, tá utilizando, que às vezes inicia na dança e você vai com certeza levar para a tua vida, né, Sim. de maneira lúdica. Mas sim, o papel do professor, do treinador do professor, é um papel de liderança. E ser líder é você ter essa visão aí do todo, né? Não é só o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero, é você entender que cada peça tem a sua, né, a sua importância e que juntos vamos chegar nesse resultado. Né? É. Então é bem uma questão de liderança mesmo, você ter o respeito, eles conseguirem te respeitar enquanto líder, porque você que organiza, né, o que vai ser feito, como vai ser feito, por que aquilo vai ser feito, mas entendendo que são seres humanos e que não dá para colocar todo mundo no mesmo moldezinho. E aí vai sim muito de você desenvolver essas características pessoais, né? Hoje em dia existem cursos de liderança. Quanto mais informações, quanto mais você for se capacitando, melhor. Porque até eu estava na live tu e do Igor, né? Uma coisa é você. Eu sou bailarina, né? Fui bailarina a vida toda. Agora eu vou me tornar professor. Uhum. Existe, né, habilidades que tu vai ter que desenvolver para se tornar líder, para se tornar professor. Então, você tem que ir atrás para desenvolver isso para realmente todo mundo sair ganhando, né? E é por isso que é difícil uma pessoa sair do ensino médio, isso acontece muito, né? E ela era ótima Uhum, bailarina lá na época de escola, e dela já quer abrir um grupo de dança e dar aula de dança.
Por isso que é complicado, às vezes, eu fiz isso, né? Mas eu já entrei na universidade aí justamente para tentar estudar, né? Mas esse é o perigo, né? Porque quando a gente é muito novo, a gente não tem muita informação, a gente não tem formação, então é difícil você com esses conflitos, esses problemas que vão surgir, que a gente vai falar deles mais, né, detalhadamente, vai ser mais fácil você errar, né? E óbvio, errando a gente vai aprender, mas aí vai ser um processo doloroso, né? Passar por isso. Então, realmente, quanto mais a gente estudar, mais a gente se aprofundar. Você falou do curso de gestão e liderança, né? Eu acho isso bem importante. Cursos de pedagogia, cursos de didática, metodologia, curso de própria inteligência emocional também, né? Como lidar com inteligência emocional. O próprio curso que você escolher para fazer de formação lá na universidade, qual seja, já vai te ajudar com isso também. E aí eu encontrei um curso, né, Lu, ontem, assim, bem em cima da hora, mas eu tô fazendo ele, tá? Só para te dizer. Que é um curso que está sendo oferecido gratuitamente pelo COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Ele é mais voltado para atletas e pessoas que trabalham com alto rendimento de esportes, né? Mas nada impede de quem não trabalha com isso, mas quer se informar, né, fazer também. Então, é um curso que fala muito sobre esses assédios que podem acontecer dentro do esporte, né? Então, a dança, ela não é um esporte, mas ela se assemelha pela forma como a gente conduz as aulas, se encontra 1 ou 2 vezes na semana, às vezes mais, né? Horas trabalhando, daí vai trabalhar a parte física, aí tem um professor, treinador, né? Tem os bailarinos, que são os atletas, digamos assim. E aí, às vezes, o ideal é participar de uma competição, né? Então, vai ter um nível mais elevado de ensaio e treino, enfim. Então, se assemelha e é interessante você ver como você pode conduzir, se você vê certas coisas acontecendo perto de você, o que você tem que fazer, né? Quando isso acontece perto de você, como reconhecer. E acho que a gente vai ter que entrar um pouco nisso também, né? Daqui a pouquinho. Mas só para dizer que tem informação tem. E é um movimento que está vindo, né? Muito forte. Eu assisti pelo menos uns três seriados, inclusive que você que me indicou, né, para assistir, que falam justamente dessas denúncias, né, de excesso de xingamentos, excesso de crítica, aí vem a humilhação, aí vem que isso seria um assédio, né, moral e tal. Então esse tipo de coisa acontecendo dentro do esporte, né, da ginástica rítmica e outras fontes também, né. E a gente sabe que isso acontece dentro da dança, né? Já aconteceu perto de mim, já aconteceu comigo, eu já vi acontecendo em outros lugares, então vamos tentar entrar nessa onda aí também de prevenção, né? E não de punição. Vamos prevenir, né? Para não ter que punir depois. Né? E é muito legal, né, os documentários assim que estão saindo que mostra a realidade, porque enquanto espectadores, vamos pensar em nível de esporte, a gente vê só lá o dia da competição, né? Se ganhou medalha, como é que tá lá no ranking e tal. Mas todo o treino, processo diário, de horas de treino, né? A gente não tem nem ideia. Então, esses documentários, tudo isso vai trazendo como é na prática e o que precisa ser melhorado, sim, né? Para tudo se manter dentro da saúde física e mental, né, das pessoas. E olha só, então o líder ele tem que ter esse poder de influenciar, né, que seria o treinador aí, mas respeitando as capacidades, né, de cada um. E pensando que muitas vezes o treinador, ele pelas pesquisas mostram que ele seria assim a terceira referência para a pessoa. Então a mãe, o pai e o treinador, né? Então veja bem a força, né? Então, assim, quantos casos que eu já vi de adolescentes que estão mais rebeldes, tal, que os pais pedem para o professor conversar com o adolescente, com a criança, pelo poder de influência. Então, veja bem, ele pode influenciar positivamente ou total negativamente, né? E aí, justamente, assim, ele tem que se trabalhar porque ele vai ser a referência, o espelho para a criança e para o adolescente. Então, tem que pensar em toda essa responsabilidade, né, que é isso, que é lidar com seres humanos. Acho que um dos pontos principais, um dos pilares principais é trabalhar a comunicação, né? A comunicação assertiva
com os atletas, com as crianças, com os adolescentes, né? Entre treinador e equipe, vamos pensar assim. Então, ao invés de já ir criticando, comparação, voltando antes no que a gente falou ali, né? Falar referente ao peso, enfim, cobrança, crítica, a gente tem que ir sempre pelo lado assertivo. Então, tu tem que estimular a autoestima, tá? Ir vendo pelo processo, né? A cada etapa, poxa, não tava conseguindo fazer nada daquele exercício, conseguiu fazer um pouquinho, reforço positivo, né? Para ir trabalhando aí a motivação também do aluno, reconhecer as boas atitudes enquanto exercício e enquanto grupo também, né? Porque cada pessoa tem o seu perfil, então vai ter aquele que gosta mais de conversar, vai acolher, vai ajudar, o outro já é mais racional. Então, é você conseguir ver as habilidades de cada um e tentar somar essas diferenças, mas que no todo, né, vão levar a um bom resultado. Ouvir a pessoa, né? Aconteceu alguma coisa, não foi legal, tá aberto para ouvir, entender o porquê aquilo aconteceu, tentar buscar junto uma solução, né? E não simplesmente falar é assim, é assado e deu e crítica, né? A partir disso, combinar as ações que vão ser então desenvolvidas para você chegar naquela meta. Aqui a gente está falando mais a nível de rendimento, né? De como tu falou, atletas que trabalham aí com isso e que tem toda essa pressão, né? Que aumenta, acho que triplica a pressão quando você trabalha com isso, né? Numa coisa mais amadora, ou a dança na escola também. Eu presenciei também, muitas coisas, também. sabe? Assim, de tipo, o professor não deixar a criança ir no banheiro a aula inteira porque não pode, tipo, não pode sair, não pode descansar, não pode nada, sabe? Pensa bem. Não Meu pode Deus. tomar aula, não tomar água, não pode fazer, sabe? Situações assim. Claro que tem situações e situações. Às vezes não tem quem acompanhe uma criança muito pequena para ir no banheiro, daí é melhor que ela vá antes ou no final da aula, né? Mas tem uma diferença de quando é porque não tem opção, né? Então vamos ficar todo mundo aqui para depois vamos todo mundo junto lá no banheiro, é algo assim. Não vai porque é um castigo, porque você tem que ficar aqui. É diferente, né? Então, tem situações. Ou então, assim, ai, porque se você fizer alguma coisa errado, a gente volta a música desde o começo para todo mundo fazer tudo de novo. Aí aí volta a música desde o começo, né? Nem deixa terminar, volta desde o começo. Nossa. Aí o segundo aí volta a música desde o começo, sabe? E vão situações assim que acontecem muito nos ensaios daí da vida para qualquer apresentação, nem que não seja alto rendimento, tá? E que você vai vendo olha, gente, eu fico boba com isso. Que ou fico boba, afasta fico as pessoas, ou afasta as pessoas, as crianças, adolescentes, afasta, porque eles não querem passar mais por aquilo, ou vão mantendo eles ali, porque eles querem tanto dançar, e eles vão ficando subordinados, e vão ficando sem voz ativa, e vão, né, apequenando, digamos assim. E veja bem a tensão, né, que cria entre aquela pessoa e o professor, e a tensão entre o grupo. Claro. Né? Tipo, nossa, tava tudo bem de você, errou, meu Deus, por causa de você. E aí também pode surgir o bullying entre, né? Ali entre o grupo também. Né? Não que só entre... muito, né? Que existe muito. Daqui um pouquinho a gente vai falar mais especificamente sobre o bullying, né? Que pode ser feito entre colegas, entre professores, de várias... pode vir de várias direções, né? Então, o professor ter esse olhar, o treinador, o professor ter esse olhar, tá sempre aberto à comunicação, né? Claro, vai ter situações de, como tu colocou, né? Que vão ter que se estabelecer aí as metas do que vai ser desenvolvido e ele precisa ter esse poder de liderança, né? Imagina se todos os dias não tiver um planejamento, tiver tudo solto, você não vai conseguir chegar nos teus objetivos. Mas entender que cada pessoa é uma, né? E aprende de um jeito, e às vezes um tem uma memória mais visual, a outra, né, só falando já pega, e aí entender que cada um tem o seu ritmo, o seu jeito, a sua maneira de aprender, né? Então, sempre mostrar que você está acreditando no potencial daquela pessoa. Isso é muito motivador, né? Isso ajuda bastante. E as pessoas têm que aprender a conviver, né? Então, se a gente aprende a conviver, digamos assim, você vai ter que entender
que o outro é diferente e aceitar essa diferença, né? E não Uhum, ficar ali o uhum, tempo inteiro criticando e, tá errado, e então você é pior que os outros, né? Acontece também na uhum. dança, né? Muito assim, de quem acerta muito a coreografia, quem faz sempre certinho, fica na frente. E quem erra muito fica atrás, né? E aí a Uhum, pessoa que uhum, tá lá atrás, ela já se sente escondida, né? Porque eu já tô aqui atrás. Então a impressão que uhum, dá é que não motiva ela para acertar, porque ela já tá lá atrás, já tá, né? Ninguém tá uhum, vendo, então tanto faz, uhum, né? uhum. Tem É, até uma corrida, às vezes os alunos brigam para ver quem vai na frente porque quer aparecer mais, né? Mas aí que vai o jogo é, da dança também de fazer essa troca, né? Às vezes é um, às vezes é o uhum, outro, um pouquinho o outro. uhum, Mas não uhum. ficar excluindo lá para trás, escondendo só quem erra, né? Com certeza. E o estilo autoritário, vamos pensar, ele está focado ali na vitória, né? Tipo, É, restante, né? As pessoas não interessa. Ele está focado exclusivamente baseado nas decisões dele, né? E para ele é o que importa. Então, isso é bem complicado, né? Porque sim, existe a pressão, vamos pegar times, enfim, né? Tem a pressão lá do campeonato e tal, mas por isso que é tão importante, assim, claro, agora falando até a nível de psicologia do esporte, né? Ter um psicólogo do esporte dentro aí das academias, né? De aulas de dança mesmo, né? Quando é a nível profissional, a nível de competição, né, a psicologia do esporte está aí nos times, né, em tantos outros esportes de alto rendimento, porque sim, precisa ter esse equilíbrio emocional no meio de tantas cobranças e pressões, né, e no perfil do treinador. Então, tu pode trabalhar como treinador, tu pode trabalhar com os atletas, os bailarinos, né? sim. Eu acho que assim, se o teu objetivo como coreógrafo é participar de de festivais tipos de alto nível, você vai ter que Uhum, procurar uma ajuda, né? Talvez uhum, uhum, você não vai ter estrutura para fornecer uma equipe, talvez você não tenha. uhum, Mas aí você vai precisar encontrar outras formas de ter essa colaboração. Nem que a pessoa tenha que procurar uhum, algo assim. Mas vai ter que uhum. ter uma ajuda, porque é pesado, né? Sim, Já conversei com pessoas que competiram em festivais fora do país, em competições de dança, né, e tal, que disseram que uhum, o palco não é mais para eles, porque foi tão pesado e tão cobrado que você tem que fazer certo e tal, que sim, participou, foi legal, foi, mas não quero mais, acabou, não quero mais. sim, Então, tipo, ao invés de ter uhum, sido uma experiência que motivou eles a continuarem, né, afastou. uhum. Tchau, não quero mais Uhum, isso pra mim. uhum. E pensando, né, a nível de escola também, hoje em dia já tem psicólogos escolares que é justamente para ter esse olhar na instituição, então ajudar a treinar os professores, né, ter a escuta, o acolhimento dos alunos e ter esse olhar justamente, o que está acontecendo aqui nesse ambiente e poder ir trabalhando em cima disso, né, seja com os profissionais ou com os alunos. Com certeza, assim, vamos pegar as próprias faculdades, tem projetos que podem estar acompanhando, né, essas Sim, associações, instituições, assim. Então, recursos sempre dá um jeitinho, né? Mas é essencial, porque é muita pressão lá no momento da apresentação, no momento da competição, né? Durante como você vai lidar com os treinos. Então, tudo isso falando no geral. E ainda você coloca ali cada pessoa com as suas demandas específicas. Né? Então, o psicólogo e toda uma equipe aí é essencial acompanhar. Né? é, E para tentar evitar ao máximo ali, então, o bullying, né? Que é esse assédio do professor com o aluno e entre a equipe também. sim. Eu acho assim, só para finalizar aquela tua ideia ali, que quando a gente tá num palco, é muito mais fácil você conseguir fazer as coisas pelo amor que você tem, tanto ao teu grupo, quanto à dança, quanto ao teu Uhum, professor, né? É muito mais fácil você fazer isso de uma forma mais positiva do que quando você entra pressionado, tenso, nervoso, com medo, uhum, né?
Então, Uhum. ainda você corre o risco de estar prejudicando o desempenho do grupo que tu quer tanto que saia bem, né? Ao invés de tu Justamente. ajudar, tu vai estar piorando. Então, tem que Uhum. pensar nisso também, né? Qual forma eu vou fazer Uhum. para que eles saiam melhor e não para que eles fiquem piores, né? Para todo mundo sair ganhando, né? Olha só, as vantagens disso tudo que a gente está falando, tá? Né, quais são os reflexos, então, de você ter esse manejo aí da comunicação e tudo mais. Então, você vai ter uma melhora pessoal e no esporte, né, e no grupo, vamos pensar assim, vai ter uma relação melhor entre professor e aluno, e entre os próprios alunos, aluno e instituição, né? Você vai ter uma satisfação, né, dessa experimentação assim de uma maneira positiva, né? Tu vai estar motivado, poxa, tem uma competição, e não, meu Deus do céu, né? Já ter 10 mil tipos de arrepio, só de pensar que eu vou me expor e eu posso ser criticado, e se eu errar, né? Então, isso tudo fica impregnado. E olha só, quando a gente fala isso, a gente está falando assim de consequências a longo prazo, tá? Porque eu atendo adultos hoje e que, em função de bullying lá da escola, sentem 10 mil tipos de pânico quando tem que, de repente, na vida profissional, né? Não necessariamente no esporte, mas assim, precisa se expor de alguma maneira, precisa apresentar um projeto, precisa entrar em contato com um cliente e entra em pânico. Porque teve tanta crítica lá atrás, teve tanta zoação, teve que hoje é adulta, podendo se defender, né? Tendo todas as condições físicas e psicológicas aí, não consegue, porque lá atrás, né, ficou marcado. Então tem que trabalhar todos esses traumas lá de trás. Por isso que quanto antes se inicia esse cuidado, melhor, né? E aí todo mundo sai ganhando. Então, vai ter uma melhor percepção, né, ali do teu rendimento, a tua habilidade vai melhorar, né, vai ter mais essa questão do jogo limpo, não ter que, por exemplo, né, vou passar a perna lá, que daí eu vou ficar lá na frente, né, essa competitividade negativa entre a equipe, vai ter mais coesão no grupo, um ambiente mais harmonioso, de mais apoio, união, vai diminuir a ansiedade, porque sabe que essa rede de apoio, o grupo tá muito legal, né? Não vai ter essas críticas e tudo mais, a ponto de separar todo mundo, e vai ter uma maior taxa de compromisso comprometimento e menor abandono, né? Sim. Porque é muito ruim você estar num lugar, né, onde as pessoas te tratam mal, onde as pessoas não te acolhem, né? E aí, às vezes, Uhum, a pessoa quer tanto aquilo para ela, né, seja dança, seja qual for a área, quer tanto aquilo para ela, mas aquele ambiente parece que trata ela mal, né? Então a pessoa fica nisso, às uhum, vezes ela continua indo, mas está se machucando, porque não uhum, é bem uhum, tratado, né? Agora falando, vamos entrar uhum, ali, porque senão a gente vai se perder muito na ideia. sim, Mas falando ali do bullying agora, né? O bullying seria um uhum, assédio, então, moral, onde a pessoa faz chacota, piada, fala mal, uhum, conta história uhum, sobre alguém, sobre o corpo, sobre o jeito, sobre, né, o modo da pessoa ser ou fazer, sei lá. E aí isso uhum. vira algo que se repete, se repete, se repete e a pessoa se sente mal, né? É isso? Isso, né? Então são comportamentos violentos que acontecem, tá? Agressões, assédios, ações que geram desrespeito, né? E de uma maneira muito recorrente e intencional. Então, quem pratica o bullying, ela tem a intenção de praticar o bullying, é recorrente, né? Eu vou pegar você como, né? E é você, e é você, e é você, e é você. E quanto mais ela faz, a autoestima de quem está sofrendo bullying vai diminuindo cada vez mais, porque geralmente tem ameaça, né? Se você contar para não sei quem, né? E a pessoa vai se fechando cada vez mais. Então, o professor ele tem que estar muito atento, assim, não só o professor, né? Vamos pegar a instituição escolar, e em casa também, porque tem consequências psíquicas e físicas, enfim, e tudo. Então, você tem que estar atento a todos os sinais que a criança, o adolescente passa a demonstrar para ver se isso não está acontecendo lá, né, em que contexto isso está acontecendo para poder ser trabalhado, tá? Então, os mais fortes, eles se utilizam dos mais frágeis, né, como diversão e prazer. Então, ele sente prazer, assim, em ver o outro sofrendo, sendo humilhado, né? E isso vai afetando todo o desenvolvimento emocional
da pessoa, né? E pode ser de várias maneiras, tá? Verbal, físico, virtual, o cyberbullying, assim, meu Deus. Né? Aí os Sexual, pais também têm que moral, estar material. atentos ao o que a criança posta, o que a criança faz, porque às vezes você é o agredido, mas às vezes você é o agressor. E daí como é que a gente Sim. vai, né? Como é que a gente vai lidar com essa situação? Né? E a internet, então, assim, ela tem uma... Como a gente estava falando antes, né? De, assim, a nível internacional. Então, o que tu postou hoje, tchum, daqui um pouco foi. Então, como isso é difícil de controlar, né? É bem mais difícil de controlar esse nível de exposição quando é pela internet. E o que isso pode estar causando, então? Pode ter muitos reflexos físicos, psicológicos, né? A curto, médio e longo prazo, assim. Eu sempre digo que nós somos reflexos de tudo que a gente veio vivendo. Então, se eu tive experiências lá atrás, assim, muito traumáticas, muito persistentes, isso dá aquela, ai meu Deus, né? Pode ser menos ou mais, assim, isso afeta. Não tem como a gente excluir, né? Sim. Porque ficou marcado. Então, a gente pode trabalhar em cima disso, sim, para superar, né? Então, eu sempre falo que no atendimento psicológico a gente volta lá atrás para entender o contexto, mas trabalhar a postura diante do agora, né? Todas as habilidades, a postura que você pode desenvolver a partir de agora. Mas geralmente, né, não é numa sessão, duas, para você conseguir aí trabalhar pontos, às vezes, de uma vida inteira. Né? Então, é devagar. Os problemas mais comuns que podem surgir, né? Então, pode ter sintomas psicossomáticos, então começa a ter reações físicas, né? Sintomas físicos, só de pensar, vamos pegar o exemplo da escola, né? Só de pensar em ir para a escola, a criança ou adolescente passa mal, desmaia, tem dor de barriga, tem dor de cabeça, chega lá no lugar, não consegue ficar lá, né? Começa a suar, tal, porque provavelmente alguma coisa lá está acontecendo que veio a trazer tudo isso, né? Transtorno do pânico, transtornos de ansiedade, né? Fobia escolar, que é isso, né? Você ter fobia daquele ambiente específico aqui, né? Seria a escolar, mas pode ser qualquer outro ambiente. Como tu falou, quantos aí que amavam e daqui a um pouco não dá mais, eu não consigo mais, né? Então cria essa fobia, essa ansiedade, depressão, pode ter toque, transtornos alimentares, como a gente falou antes, né, em função de toda a pressão ali. E também, olha só que sério isso, né? Homicídios, suicídios, tentativas de suicídio. Então, quantos casos a gente vê, né, daquele aluno que, né, foi zoado por muito tempo, daí daqui um pouco um dia, né, nos Estados Unidos acontece muito, aqui no Brasil também, mas assim, chega lá, pega a metralhadora, mata todo mundo na escola, né? Justamente, não, tu se coloca em risco, tu coloca você mesmo em risco, né? Vamos pensar assim, se você pratica o bullying. Porque a reação daquela pessoa pode te atingir depois também, né? E atingir as pessoas ao redor. Então, é um ciclo, né? Acho que assim, né? É aí que tá o pai e o professor talvez tentar passar essa imagem de que eu não vou fazer para você o que eu não quero que você faça comigo, né? Então, esse respeito que tem que ter dentro da aula tem que passar tanto para o prof, do prof para os alunos, quanto dos alunos entre eles e para o professor. Porque talvez se o professor toma umas atitudes dele também fazer essas gracinhas, ele tirar sarro, ele pegar alguém para Cristo, digamos assim, né? Ele vai estar dando liberdade para os alunos fazerem entre eles e provavelmente ele nem vai perceber, né? E aí entra a questão, né? Quando o professor é o agressor. Então, a gente acaba pensando, não, é entre os alunos, né? Mas o professor, antes de ser professor, é uma pessoa. E geralmente, vamos pensar que se ele passou por isso, se ele passou por violência, né? E ele não se trabalhou, a chance dele repetir isso sem nem perceber é muito grande. E aí, daqui a pouco, né, ele tá ali agredindo, né, seja psicologicamente, verbalmente, fisicamente, os alunos, tá? E isso a gente pode falar também, o nome seria mobbing, que é esse abuso de poder, que seria esse assédio moral, né, no ambiente de trabalho, tá? Então, seria lá o teu superior, né,
seja com o aluno, seja com o colega de trabalho que é inferior, e que acontece também. Vamos pegar no mundo ali da dança, né? Ah, tá todo mundo dançando profissionalmente, mas tem o líder, né? Mas assim, é um ambiente de trabalho. E aí as críticas, as humilhações, né? Fica pegando no pé, comentários depreciativos, ou como tu falou, você agora vai lá no fundo agora, né? Eu vou mudar você de setor, eu vou te tirar dessa coreografia, eu vou, né, justamente usando dessa autoridade para... Vou te mandar embora, você vai embora, vou te demitir. Uhum. Fazer discriminação referente à sexualidade, raça, né, credo, modo de andar, modo de falar, modo de se vestir. Então, tudo isso é uma violência, né, psicológica também, humilhações e críticas públicas, né, ali no meio de todo mundo, xingar e tal, olhares e risadinhas assim provocativas, ameaças, como tu falou, né, vou te demitir, eu vou te desviar né, você não vai participar disso, e tem que ser assim, de maneira intencional, né, no ponto de desqualificação e desrespeito, tá, da capacidade que o outro tem, tá? Os profissionais que passam bastante por isso são os profissionais da saúde, da educação, telemarketing, né, os de comunicação, e vamos colocar aí também, como a gente falou, os ambientes, né, de tudo que tem pressão aí, né, tá sujeito a acontecer. E o professor deveria ser o exemplo, né? Deveria ser o exemplo, ele tem que se trabalhar para, claro, perfeito ninguém é, mas sempre estar aberto a melhorar, porque você vai ser a referência, né? Essa semana aí tivemos o dia do professor, então, né, que realmente seja o exemplo, é o professor que vai ensinar aí as próximas gerações, né, vai encaminhar as próximas gerações para o seu futuro. Olha como Sim, isso é eu sério. acho que nunca é tarde para você, né, resolver algo que você poderia ter feito. Então, assim, na Uhum, dança, né, que é o nosso tema principal, acontece muito de ter um estresse, porque o professor quer que a coreografia saia bem feita para a alegria de todo mundo, não só dele. uhum, Então, às vezes, ali na uhum, mais ríspido, né, e exigindo um pouco mais, mas também ele pode, né, dizer, olha, pessoal, né, desculpa, eu tô um pouco nervoso, eu não queria ter falado uhum, assim, né? Pode haver uhum, isso também, mas o que a gente vê mais, assim, que é mais presente é justamente o contrário. O professor nunca tá errado, uhum, tá sempre certo. uhum, Se ele falou é porque você uhum, mereceu e você tem que ficar quieto, né? Tipo, é algo assim, né? Então, uhum. então É talvez verdade? essa relação assim teria que ser mais cuidada, porque aconteceu comigo também, né? Engraçado, né? Eu trouxe os assuntos justamente porque aconteceu comigo. Eu não achei com quem falar, eu não achei Uhum, aonde procurar ajuda, eu não achei como sair disso, né? Depois, então acabei trazendo, né? Querendo ou não, para essas lives, justamente para a gente falar sobre isso. Mas uhum, aconteceu uhum, comigo no momento em que eu estava passando por esse tipo de pressão. Eu já estava assim, no momento que eu não estava bem comigo mesma, eu não estava feliz, eu estava insatisfeita com a minha vida em geral, mas aí dançando, eu tendo que aprender coreografias, eu também estava com aquela pressão justamente do corpo também, né? Que era uma coisa que afetava uhum, muito o meu psicológico. E uhum, aí, além disso, eu fazia uso de cafeína, pré-treino, tudo quanto é coisa para poder melhorar a minha performance, né? E mudar meu corpo, que eu achava que eu ia emagrecer daquele jeito. Então, eu já estava com tudo isso mexendo no meu psicológico e ainda tinha que aprender a coreografia rápido, né? E, obviamente, eu não estava inteira, não era eu normal, era eu cheia de problema e com efeitos ainda de outras coisas que eu estava tomando, né? E eu uhum, não uhum, conseguia decorar, né? Então, a minha memória estava uhum, sendo afetada. Mas assim, eu sempre uhum, fui famosinha aqui nos ensaios por eu conseguir decorar bem, por eu ser a primeira a pegar. E então, obviamente, estava anormal, né? Porque eu não era o meu normal aquele. E eu passei por situações assim, da pessoa me dizer, né? Você não pega nunca, você é lerda, você não consegue, você é isso, vou te tirar, você vai sair, você vai ganhar conta, você é isso. não, E aí, o que que acontecia? Eu chegava no ensaio, né? Desse tamanho, eu terminava, né? Lá embaixo. E chegou um momento, Lu, que eu pensava assim, gente, eu não tenho que fazer isso mesmo. Eu acho que eu não sei fazer mais. Eu tenho que parar, eu não consigo.
Eu não sei, né? Tanto que depois de um Uhum. tempo eu parei, eu fiquei um ano e pouco sem dançar, até dancei, mas assim, bem recreativo. Mas, tipo, eu me afastei porque eu achei que não era mais pra mim aquilo, que eu tava no lugar errado, Uhum. né? Né? Ai, gente, eu fico indignada. Eu fico indignada, eu fico revoltadíssima, né? Porque a gente estuda toda essa base aí da autoestima, né? De como lidar com os estresses e tudo, e daqui um pouco a gente, né, vê que acontece muito ainda, assim, muito, muito. Como que os adultos, então, podem intervir, né? De, assim, pensando em instituição, pensando em família, para tentar, assim, prevenir, né, a questão do bullying, né? Então, só o fato disso ser conversado, hoje em dia se fala muito de bullying, né? Na nossa época era normal, né? Era comum, assim, fizeram comigo, vou fazer com você, né? E é assim que é. Então, hoje se traz aí essa informação de todas essas consequências psicológicas que acontecem ao longo da vida da pessoa, e isso tem que ser assim conversado desde muito muito cedo, né? Então tem que ter aí o estímulo para o diálogo, ter uma escuta atenta e empática. Não adianta também você falar que está aberto, mas quando a criança for te falar ou alguém for te falar, tipo, também só fingiu que escutou e não escutou, né? Realmente se colocar no lugar. Eu já atendi tantas crianças assim e falam, mas tu já falou pro prof? Falou, aquele prof lá não fala nada, não faz nada, né? Disse que não é para fazer nada, deixa quieto. Então, assim, poxa, né, os adultos são os que estão ali para cuidar das crianças, né? Falando mais especificamente das crianças. E aí, quando adultos, vamos sair, quando são dois adultos, deveria ter essa liberdade para conversar, chegar num consenso, ver as ações, o que pode, né, o que pode melhorar, mas de que maneira isso pode melhorar, o que está acontecendo, né? Ter esse olhar de falar, poxa, você não está pegando a coreografia, aconteceu alguma coisa, está acontecendo alguma coisa na tua vida pessoal que pode estar interferindo, ou tem alguma questão aqui que não está legal e que a gente pode melhorar também, né? Ter essa abertura para receber, assim, essa devolutiva também dos alunos, Isso. né? O E que até vocês acham, porque, né? pelo que eu estou estudando ali, né, essas críticas e essas humilhações assim pesadas, elas se configuram como crime. Então, Uhum, uma vez não uhum. se dava atenção para isso, mas hoje em dia, se alguém quiser como é que fala, denunciar por Denunciar, abrir um abuso, processo? por assédio moral, ela possivelmente ganha, Pode, sei lá, pode. testemunhas ou enfim, né? Uhum, Que uhum, realmente é. uhum. Então, tem que ter cuidado. Você não pode simplesmente achar que a tua conduta é a correta e é assim que eu lido, e se você não está feliz, saia. Não, cara, você pode Aham. ser preso, né? Cuidado. Aham. Cuidado com o jeito que você vai Cuidado. atuar, né? Justamente, justamente, né? Então, a ideia é justamente ter essa abertura aí para conversar, tentar encontrar as melhores saídas, né, juntos enquanto equipe, ter uma reflexão crítica diante da situação, ter esse incentivo da família no ambiente escolar, né, participar, até para orientar referente a tudo isso, a orientação para essa responsabilização, né, por si, pelos outros também, criar regras bem estabelecidas ali no contexto. Então, como tu disse, é crime, então precisa ter regras muito estabelecidas ali, seja na escola, no grupo lá né, no ambiente de trabalho e tudo mais. E o profissional ter essa abertura aí, né, para não só planejar a aula pelo que ele quer e deu, entender que são seres humanos e que tudo precisa ser É. encaixado, né? Se for numa aula entre as crianças, né, obviamente não vai ser um crime, não vai acontecer denúncia, nada. Uhum, Mas o senhor tem uhum, que conversar, de repente conversar separado com a criança que fez, né? Chamar e uhum, conversar, uhum, olha, isso que fez não foi legal, o coleguinha fica triste, uhum, você fala isso, eu ia gostar que falassem para uhum, você, né? Também não uhum, chegar uhum. humilhando ainda a criança que acabou Sim, de fazer a outra ser humilhada, daí humilha ela também. Não, né? sim, na frente de Mas todo mundo. mas ter uma conversa e tal, de repente conversar com os pais também. Tu viu que deu Uhum. 30 segundos, né? Então provavelmente eu vou te chamar de novo para a gente encerrar Tá. a live na segunda, né? Mas enfim, Uhum, tem que ter essa conversação entre os dois, professor, pai, né, mãe, três, se for o caso, e a criança uhum, também, são quatro. Tem que ter um uhum. diálogo, né? Tem que ter essa relação de prof
pais e alunos. E é difícil, Uhum. sabe? Eu, como professora, já passei por algumas situações em ter que chamar a atenção de alguém que estava fazendo esse tipo de piadinha ou de comentário e que a outra pessoa estava se sentindo mal, né? E é difícil porque às vezes os pais não aceitam, né? Às vezes o pai e a mãe acham, não, meu filho não fez nada disso, meu filho não tá Uhum. errado. Então tem Uhum. que ter Uhum. uma abertura assim para poder aceitar também, porque Sim. ok, são crianças, estão em formação, vai acontecer esse tipo de coisa, né? Mas tem que melhorar, tem que resolver. E assim, isso quando os pais, quando você consegue entrar em contato com os pais, né? Porque assim, às vezes a violência está em casa. É, Então, né, o pai, assim, tem, enfim, o pai, a mãe, eles se agridem, eles se xingam, né, eles agridem os vizinhos e daqui a um pouco isso vai para a escola. E aí, né, daí tu vai falar vai falar com a família para eles, isso é normal. Então, como é complicado, assim, tem muitos fatores. Eu estava olhando aqui, ó, já que falamos de livros, né, esse aqui, né, que é Mentes Perigosas na Escola, ah, tá? hum, Da Ana Beatriz Barbosa Silva, eu amo ela, psiquiatra. Então, aqui fala especificamente sobre bullying, e eu penso assim que para a gente ir fechando, né? Como cada um lida com isso, então, né? Tem pessoas que vão ficar aí traumatizadas o resto da vida e que não vão buscar ajuda e que isso vai sim interferir em vários setores da vida dela, né? Tem aquela pessoa que tá ali com a sua autoestima fortalecida e que, né, vai bater, mas nem vai, né, nem vai afetar tanto, porque nós temos esses pontos de personalidade, né? Duas pessoas podem passar pela mesma coisa, uma vai lidar de um jeito e a outra vai lidar de outro, né? E também desenvolver a resiliência, ver essas quedas, as frustrações como maneira de se fortalecer e continuar. E nesse livro aqui é bem legal, tem um capítulo que fala só sobre pessoas conhecidas que superaram o bullying. Então tem ah, assim, ó, Madonna, Tom Cruise, tem pessoal do esporte, da música, de, sabe, filmes, enfim. E aí, justamente, assim, sofreram muito bullying, mas o que eles fizeram? Eles investiram no que realmente eles amavam, né? E aí eles, assim, sabe, quase que tipo, não, isso aqui não vai me afetar, e eu vou me dedicar a isso, a isso, a isso, e aí, hoje em dia, estão aí, né, super bem, profissionalmente e emocionalmente, porque usaram disso para evoluir como pessoas. Só que, claro, se você pode ter um suporte para te ajudar nisso, né? Seja familiar, profissional, escolar, nossa, né? Tu evita o sofrimento, tu evita todo esse estresse. e com certeza Ui, não meu foi uma Deus. coisa rápida para eles também, né? Assim, Sim, sim. na minha experiência ali, na mais pesada, porque houve outras coisas que não me influenciaram tanto, mas nessa que foi a mais pesada, Uhum. eu passei um tempo, eu tive que dar um tempo, daí eu fiz terapia, Uhum. Uhum. e aí eu fui vendo que, na verdade, não era eu que estava com. Eu estava errada, era a forma como estava sendo tratada que estava errada, né? Uhum. Mas Uhum. por muito Uhum. tempo, eu dei crédito, eu acreditava naquilo mesmo, né? Tanto que quando houve uma conversa entre eu e esse profissional aí que eu te falei, quando houve uma conversa que eu achei que era amigável, ele me dizia: às vezes não adianta só querer, às vezes você quer muito uma coisa e não dá certo. E aí tu tem que fazer outra coisa, de repente tu tem que parar de dançar, porque não é para você. Então, pensa assim, né? A pessoa que estava acima de mim me falando isso, que eu admirava, né? Então, na minha cabeça, tipo, eu achei que era isso mesmo, de repente eu tenho que parar. E fiz, tanto que eu parei, né? Mas depois voltei porque eu Uhum. vi, não, nada a ver, eu sou bom no que eu Uhum. faço, assim que eu Uhum. faço, me dou bem, e não, Uhum. que estava me tratando, que estava me deixando pior ainda, né? Aham. Aham. Mas eu precisei de um tempo, então eu tive que me afastar. E eu não sei se é o caso, eu não li do livro, não sei se é o caso das pessoas, mas tem gente que não Uhum. consegue, que passa por situações assim e vai demorar anos, né, para passar por cima, Sim, ou sim. não vai passar por cima, né? Uhum, uhum. Né? E por isso que eu falei, assim, tem várias posturas diante disso tudo, né? Vai ter quem vai desenvolver lá todas não, né? Mas assim, algum aspecto, algum transtorno psicológico,
e vai levar isso ao longo da vida, vai ter que estar mantendo aí tratamento psicológico, psiquiátrico, né, fortalecendo rede de apoio, vai ter aquele que já é mais resiliente, que consegue enfrentar melhor e que, né, pode até dar uma balançada, mas depois vai se fortalecer e vai voltar. Né? Tem aqueles que vão usar assim como meta agora, quanto mais tu me critica, mais eu vou atrás e vou te dar na cara, vou mostrar o quanto, o quanto eu sou capaz, né? Então, cada pessoa é uma pessoa, né? Obviamente, aqui eles colocaram no sentido que a gente sabe que acontece, mas tem como reverter, né? Quando acontece. Mas o ideal é que não aconteça, que todo mundo possa crescer num ambiente saudável, harmonioso, com uma rede de apoio, né? E aqui também fala, se eu não me engano, para a gente desenvolver uma habilidade assim, tipo, muito, muito boa, acho que são 30 mil horas, alguma coisa assim. E aí, então, é justamente você se dedicar ao que você realmente ama, né? Por você, porque você gosta daquilo, você quer aquilo, e aí você vai obtendo o teu sucesso, né? Então, não é sorte, é você realmente se dedicar e fazer as coisas por você, né? Pensando mais a nível, assim, de resiliência. E tem muito do trato, né? Assim, eu percebo, dando as minhas aulas, que às vezes algumas pessoas, se eu não chamo a atenção delas, daí que elas vão fazendo corpo mole, sabe? Tipo Uhum, assim, tu passa a sequência para uma coreografia que tem que ser apresentada, né, em algum lugar. Tu passa uma sequência e a pessoa ai, não tá olhando para mim, eu vou errar, não vou fazer com vontade, né? Daí tu tem que ficar, sei lá, vou dar um nome aqui, sei lá, João, né? João, acelera uhum, aí, João, presta atenção, João, uhum, né? Toma cuidado, tu tá errando aquela parte, né? Tu vai chamando atenção. uhum, Mas tem pessoas que quando você faz isso, pior vai sendo. Elas vão se recolhendo. E aí tu vê que da primeira chamada de atenção vai por água abaixo já, né? Então também tem o cuidado do professor aí, que talvez vai ter que uhum. perceber isso, né? Que com uns ele não Sim. vai conseguir chegar e chamar atenção na frente dos outros, com outros vai ser melhor que ele Uhum. separado, com outros vai ser melhor Aham. que faça uma conversa geral sem dar nome aos bois, também às vezes acontece, porque Uhum. cada um leva de um jeito e às vezes é, a pessoa se ofende, e aí não tem muito o que fazer. É difícil você desfazer isso, né? Uhum. Uhum. É um manejo bem, bem delicado, né? E por isso que a gente falou antes da importância do professor estar se treinando enquanto líder, para conseguir lidar com todas essas situações, né? De lidar com pessoas, lidar às vezes com metas, mas com pessoas, e aí como que você vai, né, encaixar tudo isso? Então, tem que sim ter todo esse suporte aí né? Hoje em dia a gente tem profissão em todas as áreas, e eu penso que uma coisa soma a outra, né? Olha só, acho que a gente está falando, né? Já teria o professor, ou a psicologia, ou nutricionista, quando necessário, o médico, a instituição escola, e quantas outras profissões, né, que podem estar agregando nisso. Lu, o teu som ficou bem baixo agora, não sei o que aconteceu. Ah, tá. Alguém estava tentando me ligar aqui, deu. Ai, Melhorou? agora deu certo. Uhum. Deu. Outra coisa que eu lembrei que a gente não falou ainda é assim, por exemplo, a indisciplina, né? Eu acho que a gente nem tinha colocado aqui como assunto, mas enfim, ela tá dentro, né, da relação do professor-aluno. Às vezes acontece, o aluno é Uhum. muito arteiro, né? Ele não para, ele tá correndo, daí você diz que agora não é para correr, daí ele continua correndo. Daí você consegue fazer ele parar de correr, ele começa a puxar o colega, né? Tipo, coisas vão acontecendo, parece que a criança não para, né? Isso acontece muito Uhum. em aula, tanto de dança, de educação física, na aula da escola, né? E Uhum. aí, às vezes, o Uhum. professor tem que ser mais, né, chamar a atenção, pedir, olha, concentração, assim não dá, você está atrapalhando os colegas, né? Às vezes tem que ter uma postura mais firme. Então, também não é para os pais acharem que o professor vai sempre ser super querido e vai ser super Claro. gentil e tudo vai ser tudo, né, no mundo de cor-de-rosa. Não vai, porque às vezes vai ter situação que vai precisar, né? Mas aí é Uhum. Uhum. como você vai fazer, também precisa, né? Tem que Uhum. ter um Uhum. cuidado, porque se você ofender a criança porque ela tá fazendo bagunça, né? Poxa, você é o adulto, né? Vamos Justamente.
vamos ter cuidado do jeito de falar. E se for entre adultos também, né? Pior ainda, porque daí são pessoas que falam a mesma língua, né? Que deveriam ser maduras para, né? É. Já deveriam estar maduras para. Mas, claro, aí vem a questão, como a gente falou um pouquinho antes, né? De você tem que ter regras. Em casa, você tem que ter regras e limites na escola. Então, de novo, o desafio do líder. Ele tem metas, ele tem um planejamento, ele precisa lidar com as crianças, mas, ao mesmo tempo, trabalhar em grupo. Né? Então, o trabalhar em grupo é difícil, porque cada um, às vezes, não quer, né? Um ama educação física, o outro não gosta de educação física, o outro vê a educação física como um momento de, né, extravasar e não tá nem aí. Então, sim, né, ninguém disse que não deva chamar atenção, conversar. Mas quando a pessoa é um líder, ele desenvolve o respeito, ele não desenvolve o medo. E aí o respeito faz com que a criança obedeça mais. Né? Não pelo medo e nem também solta, né? No sentido que, esse professor eu posso fazer o que eu quiser, que ele também não tá nem aí. Como tu falou, aquele professor desmotivado, né? Que tipo, tô dando aula, quem quiser, quem não quiser. Então a criança, a pessoa ela também sente. Quando o professor tá ali entregue, né? Tá tentando motivar, tá tentando dar o seu melhor, ou se ele tá nesses dois extremos aí. Né, de autoridade, assim, autoritarismo, ou também totalmente desmotivado. Então, criar uma estrutura, né? Amor, carinho, isso vale para a educação no geral, né? Amor, carinho, comunicação, mas regras e limites também. Isso. E isso faz parte do desenvolvimento, né? Inclusive, a criança ela precisa saber que tem hora, tem momento, tem situações e situações. É muito importante, assim, você olhar para a sua aula, seja ela de qual modalidade for, né? Que ela vai ter que trazer coisas à tona, né? Então, ela vai precisar que o aluno se entregue, ela vai precisar que o aluno preste atenção, vai precisar que o aluno decore, vai precisar que o aluno repita. E aí, o professor, ele tem que ter estratégias para isso, né? E uma das estratégias que eu acho muito legal é quando você coloca o aluno como participante ativo, né? Ele também dá ideias, ele também cria situações, ele também dá, sei lá, na ideia da dança, né? Cria movimentos, escolhe pose, escolhe um lugar que ele quer ir, enfim, faz alguma coisa, porque assim, às vezes, ele vai achar que não é o professor que está dando aula, ele está também dando aula, né? E, na verdade, o professor está sob o comando de tudo, mas ele está dando poder para o aluno também, né? Toma um pouquinho do poder aí e vê como é que é legal, né? E ele vai se sentindo capaz e vai percebendo que, realmente, se eu falar e todo mundo falar ao mesmo tempo, não vai dar certo. Então, eu preciso que todo mundo me escute, né? E aí, quando você vai falar, ele vai escutar, porque ele viu que precisa ser assim, né? Então, eu acho que isso tem muito a ver com a educação, de você deixar ceder um pouco, assim, né? Não sempre ser só eu que sei, só eu que mando, só eu que falo. De novo, a questão desse manejo da comunicação, né? A escuta empática, se colocar, né, no lugar do outro, assim, e ver como é difícil num grupo ter que satisfazer todo mundo, né? Nem sempre. Hoje a gente vai fazer isso, alguns vão gostar, outros não tanto. No outro dia a gente vai fazer outra coisa, que alguns vão gostar, não outro. E sem contar que vai desenvolver todas aquelas características que a gente falou antes, né? Vamos pegar da dança, a criatividade, a memória, o próprio poder de liderança, já desde cedo, né? Pois é. Lu, querida, quanta coisa que tem para falar. Eu já queria falar mais um monte, mas aí vai ficar muito longo. A gente vai longo. Falar amanhã. E amanhã tem mais umas 10 sobre a sociedade e quem dança. E aí a gente vai fazer um apanhado meio geral, assim. E agora o sol resolveu bater no lugar errado, eu tô no escuro. O problema é o sol que é o errado. Aí... E aí, assim, acho que temos mais coisas para contribuir, mas vamos encerrar daí o projeto, né? E depois, de novo, ele vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Então, se você quiser compartilhar com as pessoas, se quiser mostrar para alguém que de repente gostaria de ouvir sobre, né? A gente vai poder fazer isso depois. Eu te mando os links. Nossa missão era transmitir alguns conhecimentos. Eu sei que, né, para quem trabalha com dança, provavelmente sábado à tarde está dando aula. O Igor, por exemplo, está lá em cima dando aula, tanto que a live dele foi às 5.
Isso, às vezes, para os profs de dança, sábado tem que ensaiar, né? E Uhum, assim, mesmo assim, a gente resolveu fazer nesse horário, porque é um horário bom tanto para mim quanto para a Lu. E depois a gente uhum, discute o conteúdo, então acho que de uhum, qualquer forma vai ser bem proveitoso. E sou muito feliz, muito grata por você ter aceitado. Acho que eu cresci como profissional fazendo essa pesquisa, porque eu percebi algumas coisas que a gente pode melhorar, que a gente tem que prestar mais atenção. E uhum, né, também pelas indicações que você sempre me dá e me deu, por causa do projeto e por causa da nossa amizade fora disso também. E só tenho a uhum. agradecer. Então, amanhã a gente se vê às Ah, 10. uhum. Vamos E acordar eu que junto. agradeço. Vou acordar, não, eu vou acordar bem cedinho e vou fazer a minha corridinha antes, para chegar bem Opa, ó, animada que aqui. ótimo, isso aí. Eu não vou Mas correr, eu mas queria, eu vou estudar. tá bom, Vou acordar, vou mas eu estudar. queria muito de assim agradecer por isso, né? Acho que nossa, assim, e te elogiar também enquanto profissional, porque a gente falou tanto disso, né? De que olha só quanta coisa que dá para fazer para melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, e você foi atrás para trazer informação, né? Para agregar informação aí diversas áreas, diversas situações. Então, tu está de parabéns. Adoro participar das tuas aulas. Você é uma excelente líder, tá? Você consegue colocar limite, motivar, né? O que a gente dá de risada também. Então, acho que é isso, assim, você tá, nossa, assim, tá A no gente caminho mais tenta que melhorar certo. em alguns aspectos, mas é como eu falei antes, a gente vai tentando acertar, né? Pode até errar, mas está sempre Uhum, tentando acertar. Muito uhum. obrigada, Lu. Vou te deixar agora, aproveitar Obrigada a teu você. sábado. Beijo para quem Beijo. assistiu. Muito obrigada. Até mais. Tchau.